Olá, meu nome é Juliana, eu sou professora de Educação Infantil e sou acadêmica do curso de Pedagogia. Eu vou gravar esse vídeo para falar sobre a diferença entre a mediação de leitura e a contação de histórias. Bom, primeiramente, contar histórias é um ato muito rico. A gente pode contar histórias que nos contaram, histórias que fazem parte da nossa vida, da nossa família, da nossa história, da nossa cultura. Contar histórias faz parte da tradição oral dos povos. E isso tem um valor inestimável. Porém, isso está centrado na palavra. E a partir dessa narrativa, dessas palavras, a gente pode utilizar de outros recursos para contar essas histórias, como os fantoches, os dedoches, os aventais, enfim, vários recursos que são muito interessantes para que a criança crie as suas próprias narrativas, para que ela também crie histórias e conte histórias, se aproprie desse bem tão poderoso que é a palavra. Entretanto, a mediação de leitura, ela está centrada no bem cultural que é o livro. E a partir disso, a gente realiza a mediação de leitura na educação infantil como um momento que ele também deve ser planejado, bem como qualquer momento da jornada da criança na educação infantil, o que não é o que acontece. Geralmente, esse momento da leitura, ele é um momento de silenciamento do grupo. Então, o grupo está muito agitado, a professora pega um livro, sempre conta história. Ela abre esse livro e vai conhecendo aquela história junto com as crianças e contando, não sabendo, às vezes, nem do que se trata, né? Não sabendo se é um livro de qualidade, se é uma história rica, se é uma história pobre, se as ilustrações são boas, se esse livro está em condições, né, de ser lido, se está faltando algum pedaço, enfim, a gente sabe que isso muitas vezes acontece. Entretanto, a mediação de leitura, ela é planejada e esse livro, ele é lido, né, para esse grupo de crianças, no caso da educação infantil, respeitando as palavras do autor, os silêncios do autor e dando valor àquele bem, aquelas ilustrações, aquele trabalho, né? E o interesse das crianças por esse trabalho, ele é natural quando a gente valoriza com elas, né, esse trabalho. Quando a gente vai mostrando, esse aqui é o autor tal, esse aqui é o ilustrador tal. Vocês lembram quando a gente leu aquele livro outro dia? Olha só, é o mesmo ilustrador. O que vocês acharam? Essa ilustração se parece com essa? Enfim, são várias possibilidades que despertam, né, esse interesse pela literatura infantil e pela literatura como um todo, né? E eu gosto de salientar, quando eu falo de mediação de leitura, a importância da gente escolher uma boa história, porque a gente lê boas histórias, a gente escolhe como leitores, quando a gente é adultos, livros que são bons, livros de qualidade. E por que quando a gente fala de crianças, a gente pode comprar uma coleção com vários livros que a gente, enfim, são histórias já, vamos dizer, batidas, e pronto, tá cheio de livros agora vamos ler, agora pode ler, pode brincar de livrinho, né? Por que isso continua acontecendo? E é importante que a gente monte o nosso próprio acervo, que a gente escolha histórias que nos toquem, porque quando a gente é tocado por uma história, a gente consegue transmitir isso para o nosso grupo de crianças. E, além disso, elas vão criando com a gente um laço também, que eu gosto muito de lembrar, assim, quando eu vou ler uma história minha, que eu digo dos meus livros, né? Que a gente vai lembrando das reações que tiveram, e aí o outro grupo vai ter uma reação
né, bem diferente, e isso também acontece quando a gente lê uma mesma história 2 vezes para um mesmo grupo. Cada vez vão sendo percebidos, né, momentos, situações, cenas diferentes na visão da criança. E é muito importante que esse momento não seja um momento, como eu falei anteriormente, né, de silenciamento, porque quando a criança está ouvindo, está participando daquela mediação, ela também está fazendo sua própria leitura. E a gente tem que conduzir isso de forma que a gente não perca, né, vamos dizer, o fio da meada, que a gente não deixe aquele momento se perder, mas que a gente também não torne aquele momento um momento de silenciamento, de que a gente cante uma musiquinha para todo mundo parar e ficar quieto e ouvir a história. É importante também que as crianças tenham a oportunidade de manusear esses livros de qualidade, né? Livros com boas histórias, com boas ilustrações, que elas se deleitem com essas histórias, porque é assim que a gente constrói o gosto pela leitura, pelos livros. E para isso a gente não precisa, para essas boas histórias, a gente não precisa de recursos extraordinários para se ler um livro. No meu trabalho como professora, por exemplo, antes da pandemia, a gente convidava as famílias para realizar esse momento da mediação de leitura com as crianças. E isso, num primeiro momento, gerava um medo. Ai, mas eu não sei se eu consigo contar a história para todos eles, eu não vou conseguir. Ah, vocês têm a técnica. E a gente dizia, não, vai conseguir sim. E era muito legal a gente assistir, né? A gente tinha os nossos livros, que a gente já sabia que eram livros que passaram no controle de qualidade do nosso grupo. E eles eram lidos pelos pais, mediados pelos pais. E quando acabava essa mediação, sempre vinha alguma outra criança com outro livro. Agora você pode ler esse? Leia mais um, sabe? E isso prova que a mediação de leitura ela não exige técnicas extraordinárias, né? A gente pode fazer isso com a nossa voz, com o nosso jeito de ler, com o nosso jeito de mostrar ou não mostrar uma ilustração, criar, né, a possibilidade de dúvida, de reflexão, de encantamento, de surpresa, que é o poder que os livros têm, né, com a gente, sobre a gente. Então, seria isso, essa é a diferença essencial entre a mediação e a contação de histórias. Nós não estamos defendendo uma sobre a outra, nós estamos apenas esclarecendo a diferença e propondo, né, essa reflexão sobre como tem se dado o momento da mediação de leitura nos espaços da educação infantil. E na sua sala, como tem sido esses momentos? Você tem conseguido planejar, tem conseguido organizar, tem conseguido decidir a história antes de começar o dia? Como tem sido? Quais são os seus livros preferidos? Quais os livros preferidos do seu grupo? Deixe aqui nos comentários e tchau, tchau!